Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Milton Hicks. Continuamos a nossa segunda semana da Quaresma, meditando agora o que a Igreja nos propõe na liturgia da quarta-feira. O maior entre vós será aquele que vos serve. Nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 17 a 28. A liturgia de hoje nos oferece ainda o Salmo 30, 31 e Jeremias, no capítulo 18. Manteremos os nossos passos para a oração. Nos dispor, fazer a pacificação, o silêncio, um lugar que nos propicie rezar, entrar em contato com Jesus Cristo, com Deus, nos preparar tomando consciência deste encontro com Jesus Cristo, pedir a nossa graça, fazer a oração introdutória, pedir a graça, fazer a meditação do Evangelho de São Mateus e depois fazer a nossa revisão da oração. A graça continua sendo provocada pelas palavras do Pai durante a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Senhor, que eu seja atento ao que o Filho diz, ao que o Filho ensina, e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Senhor, que eu seja atento ao que Jesus me ensina e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Vamos para o Evangelho de São Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte durante a caminhada e disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus começa o seu caminho, logo mais Jesus vai entrar de forma gloriosa em Jerusalém, no domingo de Ramos, e aclamado rei. E depois ele vai ser entregue e morto na cruz. Nessa caminhada para Jerusalém, Jesus mais uma vez reforça tudo o que acontecerá com ele. Ele mais uma vez anuncia tudo o que passará, toda a sua paixão, e reforça que ressuscitará. E depois vem o diálogo de Jesus com a mãe de João
e de Tiago, os filhos de Zebedeu. Vejam que Jesus deixa claro que o poder, e aqui ele fala sobre o poder das nações, muitas vezes implica em incutir nas pessoas respeito, mas medo. O poder propriamente dito, ele é muito diferente do amor. Mas Jesus nos mostra que o poder dele no reino dos céus, no seu reino, é feito de amor, é feito de serviço. E por isso ele deixa claro para os seus discípulos que tudo deve ser colocado a serviço. Lembra o que Santo Inácio de Loyola nos diz quando ele nos apresenta o seu princípio e fundamento, quando ele nos apresenta o porquê que nós vivemos, o porquê nós estamos aqui nessa terra? Lembra? Para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e com isso obter a nossa salvação. Meus amados, Jesus nos deixa claro que nós não nascemos para nós mesmos. Jesus nos deixa claro que nós temos que renunciar a nós mesmos para que nós possamos ter vida. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, nós teremos a morte. E se nós renunciarmos a nós mesmos, teremos a vida eterna. É nos colocar a serviço de Deus, é nos colocar a serviço daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, que é a nossa vocação nesse mundo. Amar a Deus e, consequentemente, amar ao próximo, amar aquele que Ele nos apresenta. Jesus mostra isso com muita clareza e vai mostrar isso com muita clareza lá na Quinta-feira Santa, durante o lava-pés, onde o Rei, o próprio Deus, se despoja completamente de qualquer poder ou de qualquer soberania e se abaixa para lavar os pés dos seus apóstolos. É esse o poder de Jesus. Amor e misericórdia. Em tudo, servir a Deus e assim amar uns aos outros como Ele nos amou. Mas como é que é a sua relação com Deus? Você também enxerga como a mãe de João e de Tiago que estar do lado de Deus significa ter poder, ter benefícios, conseguir tudo que eu preciso? É assim que você enxerga Deus? Um Deus que é todo-poderoso, que é milagroso, que é fonte de todo milagre e que está para te servir, para te dar tudo aquilo que você precisa ou que você pede, ou tudo aquilo que você acha que você tem necessidade? Ou você enxerga um Deus todo-poderoso que só quer te punir, só quer te julgar, só quer tirar sua liberdade, que você nada pode fazer? Santa Teresa d'Ávila, quando ela nos fala a respeito da morada interior, quando ela teve a visão da nossa alma e ela penetra no castelo interior, que é a nossa alma, ela nos diz que nós, cristãos, aqueles que verdadeiramente acreditamos e queremos ser seguidores de Jesus Cristo, muitas vezes entramos no castelo interior quando nós começamos o nosso seguimento a Jesus Cristo e abandonamos as nossas misérias mais importantes, os nossos pecados mortais. E muitas vezes nós entramos naquilo que ela chama de primeira morada
Começamos a nossa vida de seguimento e de busca de santidade, mas não paramos de olhar para fora do castelo, do interior da nossa alma, olhando para o mundo e dizendo: nossa, olha como eles podem fazer isso, olha como eles fazem aquilo, olha quanta coisa que eles têm, olha o que eu... Enfim, muitas vezes nós entramos dentro do barco de Jesus Cristo, mas ficamos olhando para o mundo e sentindo saudade dos nossos pecados, das nossas misérias, e nos sentimos tolhidos por causa disso, quando na verdade seguir Jesus Cristo vai nos dar a verdade e consequentemente nos libertará de tudo, porque a verdade nos liberta. É isso que Jesus nos ensina. Nós precisamos nos identificar com Jesus, e nos identificar com Jesus, nós não vamos nos identificar simplesmente com o Rei, com o Deus Todo-Poderoso, mas com o servo sofredor. Jesus tenta mostrar isso com muita clareza para os seus apóstolos, antes de começar todo o processo da sua paixão e morte. Ele mais uma vez anuncia a sua cruz, anuncia por tudo que ele vai passar, mas também fala que vai ressuscitar. E mesmo Jesus anunciando o seu sofrimento, anunciando todo aquilo que ele vai passar, que ele será flagelado, que ele será julgado, que ele vai ser morto, mesmo assim, os apóstolos estão preocupados com a ambição de serem os primeiros no reino. Um sentado à direita e outro sentado à esquerda. E os apóstolos só vão conseguir entender claramente tudo isso que Jesus fala com a vinda do Espírito Santo. Lá na transfiguração no Monte Tabor, o Espírito Santo aparece envolvendo todo mundo com uma nuvem e deixando claro que para que nós possamos ouvir aquilo que o Filho diz, aprender com aquilo que o Filho diz, nós precisamos da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo caminha conosco nesse retiro quaresmal, caminha conosco nesse tempo de conversão, se nós abrirmos verdadeiramente o nosso coração para passear com Ele, pelo nosso castelo interior, pela nossa alma, para que nós possamos entrar verdadeiramente dentro desse castelo interior e não ficar olhando para fora, tendo saudade ou tendo inveja daqueles que não seguem Jesus Cristo, porque eles tudo podem. Vamos lá, vamos continuar nosso retiro, lembrando sempre que nossa maior vocação é amar a Deus e consequentemente servir a cada um dos nossos irmãos, servir ao próprio Deus. E é isso que o Espírito Santo vai fazer. Vai nos dar a possibilidade de compreender verdadeiramente quem é esse Deus que nós seguimos. Quem é Jesus Cristo, que nos conduz pela cruz, mas também para a glória. A glória da ressurreição, a glória da nossa salvação, da transfiguração. Vamos lá, não deixe de revisar essa oração e comecem a observar a evolução que vocês têm tido durante esse tempo de retiro. Vamos nos preparar para a nossa confissão. Aqueles que já se sentem preparados, busquem um sacerdote para fazer a sua confissão. Caminhamos na segunda semana da Quaresma.
cada vez mais próximos de Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.